Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais e hoje nós vamos falar sobre esgotamento emocional. Estou aqui com a Fer, do Prana, Energia Vital, lá de Veranópolis, e com a Janine, psicóloga Janine Faganello Zanella. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Aos supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa. Café e Tabacaria Estoril, cafés especiais, lanches, variedade em tabacaria. Casa Gamba, especialistas em você. Cantina Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. Lojas Regla, viva novos caminhos. Charmot, chá de verdade, tudo com certificação orgânica. Tacmed, tudo para você se sentir bem. Clínica de Saúde Estética Fabielle Espanhol, protocolos individuais e personalizados. Ótica Bem Ver, há mais de 20 anos cuidando de você. Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Alprana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. E agora, para falar sobre esse tema super especial, as meninas que estão aqui comigo, a Fer, a Janine. Gurias, sejam muito bem-vindas. Falar sobre esgotamento emocional. Fer, vamos iniciar contigo. Vamos. Que bom, mais uma sexta-feira. Que bom. E aí, quando Laura chegou esse pedido, né, pra falar, eu disse, deixa eu convidar lá minha amiga Janine, que traz toda essa parte da psicologia, do estudo da ciência, desse movimento, para que a gente possa juntas ir montando esse quebra-cabeça que a nossa espécie vive, né, não é algo individual. Vai dizer assim, tal pessoa tá estressada ou tal pessoa tá esgotada. Quanto mais nós vamos tomando consciência que nós vivemos processos juntos. Nossa espécie vive esse processo. Esse processo, às vezes, de esgotamento, seja ele emocional, às vezes físico, né? Porque ele não, muitas vezes não é só emocional. E aí, quando a Janine diz que pode, a gente já organiza, fica feliz, porque eu também aproveito e aprendo, né? Muito bem, Fer. E, Janine, mais uma vez aqui na Conecta, e eu gostaria que tu falasse, conversasse com o pessoal de casa, quem ainda não te acompanha, para conhecer um pouquinho da Janine. Então, eu sou a Janine Faganello Zanella, sou casada, tenho filho. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Tá bom assim. Tá bom assim. E eu até estava fazendo um cálculo esses dias, quantos atendimentos eu já realizei. E aí em número de horas tinha sido tanto. Foi mais de 30 mil atendimentos. Nossa. Meu Deus, né? Dá um número, quando a gente transforma as coisas em número, dá uma outra conotação, né? E eu sou formada, eu tenho uma especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental e eu fiz um Master em Business Psychology, que é da linha organizacional. Quando eu residi em Londres, eu morei 6 anos fora do país, sendo 3 na Itália e 3 em Londres. Então lá eu fiz esse mestrado em Business Psychology. E atualmente eu atuo na área clínica, mas também, eventualmente, eu ainda faço trabalhos na área organizacional. Tá certo, é isso aí. E gurias, falando agora, entrando já no nosso tema, e quando nós vemos a questão do esgotamento emocional das pessoas, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, Fer, do teu olhar, para quem tá ali recebendo pessoal sempre na Casa Prana, que vem de uma forma ou outra em busca de um auxílio. E da mesma forma, Janine, do teu lado como psicóloga, consultório, sentar, entender as pessoas e ver tudo como as coisas vêm acontecendo. Eu entendo que as mudanças, elas são sempre grandes, nos últimos anos principalmente. Poxa, o que se levava bastante tempo para fazer, hoje em pouco tempo já se tem a coisa pronta, enfim. A gente trabalha ultimamente com ansiedade, mas como a gente pode ver o cenário atual para trazer para esse nosso tema de esgotamento emocional? Pode ser, Fer. Então, quando tu estava formando aí a tua linha de raciocínio, eu fui conectando aqui na forma de ver.
Por que as coisas vão se tornando mais rápidas? Se a gente para analisar o processo da nossa espécie, né, como um todo. Hoje nós temos máquinas. A gente aperta um botão, né, a sala tá quente. A gente aperta um botão, a sala tá fria. Se a gente para pensar 20 anos atrás, né, outro dia nós estávamos falando, ar-condicionado era coisa que se via em banco, né? Em hospitais, né? A gente ia a Porto Alegre, as pessoas em casa tinham o ar-condicionado. Mas nós aqui na Serra, via de regra, era uma casa que outra que ia ter o ar. Hoje, né? Claro, o calor é diferente, enfim. Mas vamos parar para pensar assim. Se hoje a gente aperta um botão e esse botão gela a sala, como era isso antes da chegada do ar-condicionado? Né? Como a nona fazia para esquentar a casa? Ela ia precisar rachar a lenha, acordar cedinho lá, fazer o fogo, colocar a roupa em cima do fogo. Eu lembro que tinha aquele varal, um varal que abria assim os risquinhos, né? E colocava, às vezes, o uniforme da escola. Eu lembro, nós tínhamos 2 camisetas para ir para a escola. Então, suja uma, precisa lavar, e lavava a mão e quarava, né? A TV era de girar o botãozinho e depois ela ficou colorida. E aí algumas pessoas tinham o telefone em casa, outras não. Então, claro que quando a gente vai falar desse esgotamento emocional, quero pegar um fio da meada para que o pessoal de casa e a gente aqui juntas também vá montando esse olhar. O quanto a nossa espécie trabalhou para essa tecnologia chegar até nós. Então, nós hoje fazemos com que a sala resfrie, a comida esquente, a roupa se lave, a roupa seque de forma mais rápida, porque os nossos antepassados batalharam por essa estrutura, para que nós hoje possamos organizar nossas emoções. Eles não puderam. Se a gente para pensar na nossa ancestralidade, né? A Janine contou aí que ficou um tempo na Itália, eu também tive essa oportunidade, né? De estar lá. Então, Nini, não sei quanto tempo faz pra ti, eu fui aos meus 28 anos, então isso faz quase 20 anos. E aí, a gente foi de avião, a gente ia onde ficar, na época não tinha tanto assim, na época eu tinha ICQ e Orkut, né, pra entrar em contato com a mãe, com a família, com o pai, ouvir o que a galera tava contando por aqui. Vamos tentar imaginar quando os nossos antepassados vieram pra cá, num navio, sem saber o que eles iam achar. Os que ficaram, sem saber como iam ter notícias. Eles podiam viver a emoção ou eles tiveram que engolir? Alguém para pensar o que as nossas células carregam de memória. Se tu tá com medo, engole o medo. Na guerra, faz injeção pro medo nos homens. Se tu vai passar fome, se tu tá num navio e tu vai ter onde dormir ou não, vai ser no chão mesmo, não para pensar nisso, porque tu precisa ir para conseguir algo maior. Então, quando a gente para analisar de forma sistêmica, né, eu vou olhar que a minha memória celular hoje, ela está programada a não entender emoções e ser forte. Engolir o choro, chorar baixo, não saber que emoção eu tenho, porque se eu tiver que descobrir isso, como eu vou ficar dentro de um navio? Como eu vou chegar numa terra onde eu não sei quando eu vou comer, que trabalho vai ser? A minha nona, o pai conta que eles iam para baixo do parreiral e aí bota lá, 4, 5 numa escadinha. A nona precisava ajudar. E iam para baixo do parreiral com aquelas crianças, um no cestinho, um que corria para lá. E ela precisava ajudar o trabalho. Então, o que eu chego nessa montagem de raciocínio, e tá tudo bem se alguém não concordar, é uma verdade que fecha com o meu coração. Nós hoje, em honra a eles, estamos permitindo que as emoções transbordem para que a gente olhe para elas. Porque se isso não transborda, olha só, quantas vezes a gente faz assim,
bota embaixo do tapete, finge que não viu. Tá sentindo uma raiva, daí dá uma resposta meio cruzada para alguém e vai deixando. E vai deixando. Só que com toda essa estrutura da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, com máquinas, com o conforto que a nossa vida pode ter, o que cabe a nós agora fazer, se não entender nossas emoções? Né? Isso eu digo que parei, pensei e foi profundo. Porque toda essa história, e quantas vezes a gente citou histórias como essa dos nossos antepassados aqui pra gente falar sobre alguma coisa. Agora, E eu usei uma fatia, né, Laura? Sim. Não falei dos os negros, dos índios. Eu usei uma fatia, peguei só uma linha, porque como veio a história da Itália. Mas se a gente parar pra pensar, porque aqui, quantos sangues tem misturados aqui? Índios, negros, outros lugares, né? Eu falei Itália, mas outros países. Claro. É tudo misturadinho aqui, esse DNA, né? Mas com certeza. E quantas vezes a gente imagina que a gente tenha que talvez passar por algo parecido do que eles passaram para que a gente possa ser digno de ter alguma coisa. E é aí que eu me pego agora dizendo, poxa, mas por que tanto se a gente tem as coisas facilmente aqui, né, disponíveis? E esse facilmente, desculpa te cortar, né? É porque a gente não se sente merecedor, porque nós não sofremos tanto quanto eles, não nos esforçamos quanto eles. A nossa crença de capacidade, ela vem em cima do nosso esforço. Se a gente não se esforça e a gente só ganha, a gente não se sente merecedor. Né? Dentro da psicoterapia cognitivo comportamental, a gente trabalha isso também. E aí, tu estavas falando... Desculpa, te... Cortei ali, né? Isso aqui é bate-papo, né? Já né? tá acostumada com o nosso papo. Não, mas a gente já se conhece, né? Com certeza. E a Fer estava falando ali dos nossos ancestrais. E se a gente parar para pensar, eles não tiveram oportunidade de pensar, sentir, enfim, né? E tomaram uma postura adulta desde então. Sempre. Muito séria, muito... né? Não tinha possibilidade de deixar a criança birrenta deles vir à tona em algum momento. Correto? Coisa que acontece hoje. Quantas vezes eu digo assim, ou para um paciente, ou para um casal, né? Quem tá ali falando mais alto? É a Janine adulto ou é a Janine criança, nesse momento? Né? Quem que tá se comportando ali? E eles não tiveram este espaço. Tanto que se a gente parar para pensar, o que os nossos pais, nossos avós falam? Na nossa época não era assim. Sim. Né? Naquela época a gente trabalhava muito cedo, nós não tinha tempo para essas coisas, nós íamos trabalhar, íamos ser responsáveis antes. Né? Então era uma obrigatoriedade dessa responsabilidade que não ia nem ao encontro da nossa estrutura fisiológica, porque o nosso córtex pré-frontal aqui, eu já comentei numa outra né, entrevista, que amadurece lá pelos 24, 25 anos. Sim. Né? Então era o forçar esse córtex pré-frontal, colocar ele para funcionar, que ele é a função dele é planejar, é se organizar, é o nosso freio, Coisas filtro. que crianças não fazem, né? Coisas que crianças não fazem, exatamente. Então, por isso, na minha época, a gente tinha mais responsabilidade. Sim, tinha. Não Eram podia outros sentir, tempos, né? Não podia. Engole o choro, né? Pra que chorar para isso? Eu não tive isso, nunca chorei. Eu não tive, então tu também não pode chorar. Sim. E aí que a gente entra em outro lado que nós temos e não temos consciência de tudo isso, por vezes, e talvez por isso carregamos mais do que o que seria o necessário, o que nos foi dado realmente para... Antigamente se podava, e aqui a gente não está falando de criança, o adulto, a Laura criança, aqui eu tô falando de realmente na época as crianças serem podadas de não poderem ter os seus sentimentos. Não poderem ser crianças. 3, 4 anos já ia estavam trabalhar. no trabalho, né? No trabalho manual, inchada. Tô falando lá da história da minha família. Claro. E de muitas famílias, da grande maioria, né? Não é E a só minha tua, mamãe né? me contava, a minha avó materna, imagina 5 meninas, né?
E aí a minha avó materna também limpava a casa das vizinhas, né, para conseguir ajudar o meu avô na época. E a minha mãe, algumas das tias mais velhas iam junto ajudar a limpar a casa, com 3, 4, 5 anos. Né? Então são outros tempos. Nós temos essa impressão, e não só uma impressão, uma realidade. Mas o que essa filosofia da constelação, né, ela nos traz? Que aquilo que nós estamos vivenciando, seja lá o que for, engolir a emoção, ou agora transbordar, né, através do estresse, isso tudo está a serviço de algo maior. Está a serviço da vida. Se os nossos antepassados não tivessem engolido a emoção, eles não teriam sobrevivido. Então cabe a nós agora, nesse tempo, neste ano, nesta época, com todas essas máquinas, olhar para as nossas emoções, organizar, conhecer, discernir, para também sobreviver. Porque eles tiveram que engolir para sobreviver. E talvez a nossa grande missão agora seja reconhecê-las para sobreviver. Tá certo. Porque essa é uma mutação que a nossa espécie vai vivendo em cada tempo. Então, acrescentando isso que tu falasse, assim, Fer, eles eram extremamente também frustrados. Não podia se sonhar. Era aquilo que se tinha. Era uma sobrevivência. Começava a comer o que se tinha. Começa por aí, pela necessidade básica fisiológica, né? Era comer o que se tinha, não era comer um chocolate maravilhoso como esse, né? Eu tô esperando a Laura falar do patrocinador para eu comer um pedacinho. Então, assim, não tinha essa possibilidade. Não existia essa possibilidade de fazer escolhas. Sim. Né? Tu só seguia, não sentia. Era sobrevivência diária. Pelo que, né? Maslow, tem a pirâmide de Maslow, né? E lá embaixo é dividida, né? A primeira base é as necessidades básicas, fome, sede, sono. Né? Eles estavam ali, eles não conseguiam subir. A segunda é segurança. Aí tu vai ter uma casa, vai ter, né? Uma questão financeira. Na base, eles estavam na base. Onde é que nós estamos? Né? Na ponta dessa pirâmide, né? E ainda assim não estamos contentes. Não estamos felizes às vezes. Por quê? Porque eles não tiveram tempo de se frustrar porque não sentiam. Né? Vamos pegar esse gancho ali que a Fer trouxe, que eu acho que exemplifica muito o tema aqui. Sim. Né? Hoje, eu tenho que trabalhar naquilo que eu quero. E ninguém está dizendo que isso não é bom, tá, gente? Não vamos levar para o... dentro da cognitivo-comportamental, temos as distorções cognitivas e uma delas é o 880, o preto ou branco, né? O generalizar. Então, não vamos generalizar. O que eu estou querendo dizer é que é importante a gente, sim, trabalhar no que gosta, mas a gente idealiza isso que tem que ser perfeito. Então, se eu não me frustro desde a minha infância e aprendo a lidar com as frustrações da infância, quando adulto eu vou continuar na posição de uma criança mimada, birrenta, que não consegue lidar com as frustrações que um adulto teria que lidar no dia a dia. O que acaba acontecendo? Falando, né, dessa exaustão emocional, que é uma das dimensões da síndrome de burnout, que a gente fala, né? Que é uma síndrome relativamente nova, que está na CID. A CID é a Classificação Internacional de Doenças, que é organizada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, que ela foi introduzida, se eu não me engano, em torno de 2019, se eu não me engano. Sim, é algo recente para a espécie. Que tem um código onde se pode colocar lá, bom, a pessoa está com síndrome de burnout. Ela foi mencionada pela primeira vez nos anos 70, se eu não me engano, 74. Mas olha quanto tempo ela precisou para ser validada. Sim. Né? 40 anos, praticamente. Então, 40 e poucos anos, né? Então, eu entendo que muitas vezes existe um ambiente tóxico. Sim, e existe, a gente sabe, né? Os lugares são tóxicos, né? As empresas, às vezes, não valorizam aquilo que também o funcionário dá a mais. Mas daí tem em contrapartida, além da exaustão de um funcionário, por exemplo, emocional, esse funcionário acaba se despersonalizando, ele acaba, ou seja, até de certa forma ironizando ali no trabalho, né, não tendo mais a mesma qualidade, como uma defesa,
porque não se sente valorizado, né? E tem também a questão da valorização profissional, né? Desse sentir que é junto, né? Não se dissocia. E que isso, sim, provoca uma exaustão emocional. Por que burnout, né? Porque se a gente parar para pensar, o que seria? São essas emoções que a gente não consegue mais lidar. A pessoa acorda de manhã, não é o cansaço só físico, é não querendo ir trabalhar porque está em depressão por algum outro motivo. Sim. Né? É aquele lugar que não se sente mais parte daquele lugar e tem um estressor naquele lugar também. Que a pessoa considera, percebe desta forma. Não significa que essa percepção esteja correta. Vamos falar, seja o ponto de vista desta pessoa. Né? Pode ser que não seja. Não sei se chama assentimento, não. A distorção da realidade. Não chama assim. Que é uma forma. Tem vários outros nomes. Né? Mas assim, seria uma forma de que aceitar a realidade é muito difícil, porque quando a gente aceita a realidade, a gente tem que aprender a buscar uma solução para aquele problema. Sim. Quando a gente não aceita a realidade, a gente fica lutando, né? Ou se enganando que não existe, e a gente fica com aquele problema se arrastando por muito tempo. Sim. Né? Então, sim, existe o burnout, né? Que é ocasionado por ambientes que são ambientes tóxicos, que eu não gosto de usar muito também essa palavra tóxico como gratidão, né? São palavras que eu acho que perderam o significado. Sabe o que eu costumo dizer? Viraram palavras da moda. Viraram isso, entende? Né? Então, o que seria o tóxico? É um lugar onde realmente está fazendo mal. O ambiente não é só uma sala, uma cadeira, um espaço onde eu não tenho condições de realizar o meu trabalho. São as pessoas com quem eu convivo. Né? Para nós seria a energia do lugar. Né? Se eu tenho um chefe que fica ironizando o tempo inteiro, né? Uma pessoa que é ingrata também, né? Não reconhece o esforço, como é que essa pessoa vai se sentir? Né? Há boicotes que existe, a gente sabe, isso não é, né? Não é só na novela das 8. Não é só na novela das 8, né? Enfim. Mas isso existe, é fato. Tanto que se dá um código na Classificação Internacional de Doenças para esses tipos de sintomas que acabam aparecendo. Tá certo. Meninas, nós vamos continuar esse papo, mas antes eu gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores que fazem com que esse conteúdo chegue até você. A Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais, referência no ramo de rochas ornamentais, com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes sociais da Pedras Andretta. Supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa. Todos os dias da semana, ofertas imperdíveis. Para melhorar o seu final de semana, tem o sábado do churrasco. Então, para quem gosta, aproveita no final de semana. E o Super Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Café e Tabacaria Estoril em Nova Prata. Você encontra cafés especiais, lanches, tabacaria, uma variedade bem bacana, além de presentes. Eu gosto de ir lá e dar uma olhadinha em tudo que eles têm para oferecer, então aproveita você também. A Casa Gamba, especialistas em você. E sempre aqui acabo comentando que a coloração do meu cabelo e a minha parada obrigatória na semana lá, pelo menos uma vez por semana, é dar uma passadinha lá e fazer alguma coisa pra mim, porque vale a pena a gente poder também se valorizar. Então, agora a gente vai voltando pro nosso papo aqui. Estamos com um assunto hoje, né, Fer? Um pouquinho mais, talvez... Eu não vou dizer pesado. Desafiador. Desafiador. Denso. É ótima essa palavra. Porque estamos falando sobre esgotamento emocional e de onde ele pode vir, né? Vindo, pensando sistemicamente, onde ele pode ter começado a estar nas nossas células, a gente entender o nosso sistema, como realmente ele funciona e hoje como eu me comporto. E a Janine traz todo o conhecimento cientificamente falando como as pessoas hoje elas se encontram doentes. Podemos dizer, Janine, falar sobre esgotamento emocional e tu sabes que enquanto a gente estava
tem várias situações que a Fer coloca e que tu colocaste que fazem pensar, e a gente precisa daqui um pouco dar um lugar aqui para ver onde onde aperta o teu sapato, né? E em que lugar que cada um pode se colocar. Janine, quando a gente fala depressão, facilmente a gente ouve as pessoas falando, porque fulano tá com depressão, sem diagnóstico. Mas, já não tenho aquele ânimo que eu tinha de levantar. Eu já estou triste maior parte do meu tempo. Eu não quero ir trabalhar. Isso a gente pode levar como um início, ou o que a gente precisa entender como depressão, literalmente? Então, a depressão não é simplesmente só o termo depressão. Um bipolar, ele tem episódios depressivos dentro do diagnóstico de bipolaridade, né? Outros diagnósticos também podem ter a depressão como episódios dentro. Então, por exemplo, se eu não me engano, no caso da bipolaridade, tem uns 14 subtipos, né? Mais ou menos. A depressão também é como a ansiedade. A ansiedade também tem os seus subtipos, ansiedade generalizada, o ataque de pânico, enfim, né? Diversas ali dentro das classificações internacionais de doença, que é da Organização Mundial da Saúde. E a gente tem o DSM, que agora surgiu uma nova versão, que é americano, que é da APA, da Associação de Psiquiatria Americana, que eles dão critérios também diagnósticos, como também a CID, mas mais especificados, vamos dizer, para cada tipo de diagnóstico. O diagnóstico é importante, com certeza. Porém, ele não é a única coisa que a gente pode avaliar no indivíduo. Por exemplo, quando alguém chega até mim, nem sempre tem um diagnóstico para fazer terapia. Não há necessidade de ter um diagnóstico. Por quê? Porque eu vou trabalhar as questões que na minha vida estão disfuncionais, ou seja, não estão adaptativas naquele momento de vida. Elas não estão de acordo como eu imaginava e, de certa forma, estão me trazendo um sofrimento. Então, quando traz um sofrimento, a gente tem que ir ver o que é isso, porque não existiu escolas das emoções. Não existe ainda, né? Existe entre aspas, né? Hoje em dia as escolas estão introduzindo esse tema, mas não é algo que a gente aprendeu. As pessoas não têm tanto acesso, né? Como hoje, muito mais do que antigamente, mas ainda existe um tabu. Acho que já melhorou muito, porque as pessoas que buscam terapia hoje geralmente querem mais qualidade de vida. Então, se a gente parar para falar na depressão em si, é claro, o que é? A gente começa a ficar com um humor mais deprimido, mais cansaço, irritabilidade também é um sintoma que as pessoas dizem, aquela pessoa só é braba. Às vezes pode ser não estou dizendo, não vamos fazer, né, aquela distorção que eu comentei do 880. Às vezes a pessoa, ela é irritada por ter seu temperamento, a sua personalidade e não ter nenhum diagnóstico. Mas isso também pode ser um sintoma da depressão. Enfim, são inúmeros aqui, né? Às vezes algumas pessoas ficam mais sonolentas, né? Outras têm menos sono, né? Outras ficam mais hipoativas. Né? Então, cada um tem diferentes sintomas e é isso que a gente tem que verificar. Porém, não tem como a gente dissociar o ambiente que as pessoas vivem, como eu dei o exemplo do trabalho. Né? Se a gente parar para pensar, o nosso ambiente nos modula 100% do tempo. Vamos pegar o caso de um alcoolista. Onde é o lugar mais fácil dele beber? No bar ou numa academia? No bar. Claro. Né? Então, quando eu tenho um diagnóstico, eu tenho que aprender a lidar com ele. No caso da depressão também, no caso de uma bipolaridade também. Sim, porque são âncoras, né, Nina? Exato. Essas pessoas, porque tem um diagnóstico, não podem ter uma vida normal. Ninguém falou isso, muito pelo contrário. Mas tem que adequar algumas coisas na sua vida, principalmente no seu ambiente, para ter um resultado melhor no seu comportamento e, consequentemente, não se sentir tão mal e não sofrer tanto. Tá certo. Fer, ouvindo a Janine falar, e aí me causa bem aquela... Sabe quando tu começa o teu desenvolver pensando no nosso sistema, e aí a gente diz nada é por acaso, e a depressão
questionei, pensando de falar um pouquinho o que é o diagnóstico, o que é o sentir, o que é, mas pensando sistemicamente. A depressão, né? Depois eu vou montar o raciocínio junto para chegar nesse excesso de emoção, né? Esse esgotamento. A depressão, no ponto de vista sistêmico, e aí a Nini também vai vendo como vai fechando a verdade dela aí, né? É quando nós fizemos um movimento de alma, por exemplo, uma pessoa vem procurar uma constelação porque está tratando já há um tempo, seja com medicações de uso contínuo, né? Ou acompanhamento cognitivo, enfim. E por alguma razão ela não consegue sair daquele lugar. Porque ele é um estado de... Para o olhar da constelação, essa alma, né, esse movimento interno do inconsciente, alma, espírito, né? Cada um aí vai ouvindo no que fecha como verdade. O que um depressivo tem? De uma forma independente dessa escala que a psicologia ou a ciência vai dizer que tem níveis. Essa alma, ao invés de olhar para a vida, olha para a morte. Agora, o que faz ela fazer isso é a grande questão. Né? Então, eu olho e digo, é mais fácil eu morrer a viver. Né? Então, eu desisto dessa vida. Fer, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando... O bom é que a gente também vai se perguntando, né, Laura? A gente vai colaborando, certeza. porque a Nini fala e eu pergunto também. Isso seria dizer, né, na tua área, pensando, né, que houve alguma coisa no ambiente dessa pessoa que fez ela entender, né, que ela teria muito mais morte, como tu falaste, para usar os teus termos, do que vida? Pode ser, porque eu digo pode ser, naquele termo que tu falou, pra gente não generalizar. Tá? O que acontece às vezes, e aí quando entra nessa classificação da medicina, né, da Organização Mundial da Saúde, às vezes essa pessoa tá no lugar de um filho que não nasceu, tá no lugar de um aborto. Tá, mas aí é o ambiente. Daí é o ambiente. Porque o que acontece quando tu fala sobre o quanto o ambiente interfere? Nós não temos como nos separar. Como eu vou dizer que isso é algo meu, só interno, só eu? Eu tô me separando da espécie? Então, tá tudo interligado. E a gente não sobrevive sem o outro, né? Primeiro que nós precisamos de duas pessoas de forma direta para poder nascer. Então, antes de nascer, a gente já precisou de um homem e de uma mulher. Esse homem e essa mulher para nascer precisaram de outros dois casais. Se tu for com o teu diploma lá numa ilha deserta, se a Laura tentar ter uma TV, se eu vou querer ser uma consteladora numa ilha deserta, o que nós somos sem os outros? Qualquer coisa que a gente tenha para oferecer, ou qualquer rótulo que seja, ele vai ter os outros. Então, sistemicamente, Nini, é isso mesmo. O Hellinger trouxe 3 consciências, né? A primeira consciência ele chamou de consciência pessoal, que é enquanto eu fico encontrando culpados ou me culpando de algo. Depois ele trouxe uma consciência mais expandida, minha consciência coletiva, do meu sistema. E depois ele trouxe aquilo que ele deu o nome de consciência espiritual. Não no sentido de espírito ou de espiritualidade, mas aonde todos estariam interligados. Né? E o que é esse campo morfogenético das constelações? O Jung, que trouxe o olhar do inconsciente coletivo, né? O campo morfogenético, que daí vai ser do Sheldrake, o que ele disse? Que não são só os seres humanos interligados nesse inconsciente coletivo, mas sim tudo que está vivo. Então essa mesa com esta flor, ela está interligada ao meu inconsciente. Ela interfere em mim. E aí a gente muda um móvel dentro da casa, ou eu tenho um carro e o carro bate e isso interfere em mim. Então esse campo que a constelação fala é exatamente do jeitinho que tu tá explicando, um olhar de que tudo interfere em tudo o tempo todo. Porque se não interferisse, olha só, agora para quem acredita ou para quem não acredita. Quando o primata, em uma área da Terra, não tendo WhatsApp, não tendo internet, ele descobre o fogo.
outro primata, em outro lugar do planeta, também descobre. Como eles avisaram isso? Existe uma, se quiser o nome, telepatia. Existe uma informação. E quanto mais nós vamos tendo consciência de quanto isso interfere, o quanto um movimento meu interfere em todos que me envolvem. Tem um cientista que ele fala das nossas... É como se nossas redes neurais estivessem interligadas. Isso. Né? Ele fala sobre isso. E a gente... Sabe aquela máxima que dizem, nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos? O que isso tem de verdade? A gente realmente acaba se parecendo muito com as pessoas com quem a gente convive, neste sentido. E até porque, Nini, o que eu te digo... É o nosso ambiente. Nós todos... vamos ver como fecha isso no raciocínio. Nós todos somos um pedaço do todo. Então, a tabela periódica lá da escola, dentro do corpo de cada um de nós, tem aqueles elementos. Em potências, em números, em quantidades diferentes. Nós somos um pedaço do universo. E juntos formamos o universo. Junto com o quê? Com tudo que acontece. Com todos os elementos, com a Terra, com o ar, com os outros planetas, né? Então, esse movimento... E aí, quando tu disse agora sobre a interferência direta, essas redes neurais interligadas, né? Não tem como a espécie, uma pessoa hoje, estar de coluna ereta, Homo sapiens, e ter ainda um primata. Quando um vai evoluindo, o outro vai também. E essa consciência pessoal e esse movimento, o que ele vai fazer? Enquanto eu me separo dos outros, enquanto eu digo a humanidade está cada vez pior, eu também falo que eu tô. Porque eu não me separo disso. E aí, quando a gente começa a ampliar essa consciência e entender que sim, você é o resultado das 5 pessoas que eu mais convivo, porque através da tua postura, algo em mim se manifesta. Né? Então, eu não sei, e a gente tenta estudar e descobrir isso, se é algo que ela está despertando, se desperta em mim, é porque isso já existe. Porque não tem como eu despertar em mim algo que não tem. Enquanto vocês falam, e Fer, isso, despertar em mim algo que não tem, e aí tem pensando no, somos o resultado da média dos 5, né? Eu penso na laranja podre, então, que é a historinha, que ela começa e aí, quando tu vê, tu tá com um grupo, agora vamos colocar pensando no esgotamento profissional, então que seja que às vezes tu vê relatos do pessoal comentando, no meu grupo de trabalho, porque queira ou não, quanto tempo tu passa com quem tu convive, com quem tu mora, chega em casa 6, 7 da noite, né, tem a tua noite e amanhã de manhã, 8 horas da manhã tu tá no teu trabalho. Com aquela equipe, com aquela equipe, então a historinha da laranja podre é só para ilustrar da vida, né? A história, né, da vida no trabalho. Isso aí. Mas se eu não tiver a propensão, talvez, se não estiver no meu histórico, Fer, se não estiver nas minhas células, eu tenho como me envolver numa crise de esgotamento, porque o que eu quero dizer, reclamando, o outro nada tá bom, o outro já não quer mais vir trabalhar, entende? Aí a gente vai fazer algumas perguntas. Primeiro, ninguém tira da gente o que a gente não tem. Se tudo está interligado e tudo em mim se manifesta, por exemplo, toda a nossa espécie sente vergonha. Em graus, em níveis diferentes. O universo também funciona em frequências. Né? Tem uma percepção que eu gosto de trazer. Quantas vezes está acontecendo algo aqui do nosso lado? Né? Por exemplo, estamos nós 3 aqui e daqui a pouco 2 pessoas aqui no nosso lado começam a brigar. Aí a Laura diz assim, gurias, vocês viram? E a gente aqui diz, não vi, mas foi bem do teu lado, eu não vi. Então o universo também funciona nessas frequências. A grande pergunta é, e aí a Janine falou antes sobre vou ter o chefe que me humilha, não sei se foi esse termo que tu usou, ironia talvez. Ironiza, eu acho que eu falei. Se essa pessoa vai encontrar um trabalho, né, porque a escola
o nosso trabalho, ele é uma extensão da nossa família. Então, eu também vou encontrar pessoas. Então, se essa pessoa ironiza, sistemicamente, ela foi ironizada em casa. Ela já tem uma crença profunda, né? Que pode ser de humilhação, de não pertencimento. E aí, aonde eu chego agora, gurias? Quando há um esgotamento, né? Essa pessoa geralmente está fora de lugar. Ou tentando carregar algo que não é dela. Essa doença que a Janine falou, não sei se vou pronunciar de forma correta, né? Burnout. Eu não sei se essa é a pronúncia, se não for. Acho que é. Também foi o que é possível para mim. Mas o que acontece? E ela é uma síndrome hoje dita pelos cuidadores, sejam médicos, psicólogos, geralmente, consteladores. Um dos maiores grupos são o grupo da saúde. Isso aí. Né? Que nós chamamos de cuidadores. São, em primeiro lugar, saúde, segundo, professores. E o terceiro, se eu não me engano, daqui a pouco vou tentar lembrar. Por quê? Policiais, eu acho. Porque nós entramos, quando nós percebemos isso no campo, chega uma pessoa para constelar que está com diagnóstico dessa síndrome. Ela está no arquétipo do salvador. Ela está tentando dar para outra pessoa mais do que aquela pessoa está pronta para receber, mais do que aquela pessoa quer. Então, ela está dentro do arquétipo de salvador. Ela está tentando carregar algo que não lhe cabe, algo maior do que é. Quando eu penso, a minha raiva ou a minha frustração, eu dou conta. Só que o que a nossa espécie faz? Toma as dores do outro. Tenta dentro do trabalho executar uma função que não é sua. Aí o que essa pessoa vai ter? É que eu chego na empresa e a minha função é a recepção. Mas aí eu preciso tirar o lixo do banheiro, eu também preciso responder o WhatsApp, daí às vezes falta uma secretária, daí eu vou no lugar da secretária. Então, esta pessoa que está com esse esgotamento dentro do trabalho, ela está no arquétipo de salvador, ela está tentando dar mais do que ela tem e ocupar lugares que não lhe cabem. Tá carregando, então, uma emoção que é maior que si, e aí por isso ela transborda. Muito bem. Nós vamos continuar com esse papo, meninas. Só gostaria de agradecer a mais alguns patrocinadores que fazem com que esse programa chegue até você. Ao Prana Energia Vital, a Casa Prana de Veranópolis. Aqui as meninas sempre vêm com todo o seu conhecimento, falando das terapias, até mesmo porque oferecem um serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Então, um agradecimento super especial por estarem aqui toda semana. Clínica de Saúde e Estética Fabielle Espanhol. Oferece para você todos os protocolos estéticos, corporais e faciais de alto padrão, com o objetivo de manter você sempre linda. Os protocolos são individualizados e personalizados, onde eles têm o prazer em te receber para uma avaliação. Então, agenda teu horário lá na Clínica Fabielle Espanhol. A Ótica Bem Ver, sua melhor ótica há mais de 20 anos cuidando de você com as melhores lentes e melhores produtos. Localizada aqui na Presidente Vargas, em Nova Prata, em frente aos Correios. Então, precisando dar uma passadinha na Ótica Bem Ver. Plano de Saúde TACMED. Para você, um bom plano é ter segurança e saúde com agilidade? Então o seu plano é TACMED. Conte com uma ampla estrutura e serviços de saúde superiores para os planos individuais, familiares ou empresariais. Utilize o cupom CONECTATV e garanta o teu plano com um super desconto. Planos de saúde TACMED, tudo para você se sentir bem. E agora, voltando a falar de saúde, né? Falando TACMED, falamos de saúde aqui. Estamos com o tema esgotamento emocional. E as meninas aqui falando, carinhosamente meninas, né? Mas as profissionais, cada uma da sua área, falando sobre, e a gente vê o como isso a cada dia cresce. Vemos pessoas que estão realmente esgotadas com suas tarefas. A gente fala em trabalho, quem está na área da saúde, né, Janine? Passaram, sim, 2 anos de pandemia, tendo que suprir ali a falta de muitos profissionais que
naquele momento estavam precisando e continua, porque saúde a gente sempre precisa. Fer, a cada dia, tu comenta conosco também que mais pessoas aparecem lá na Casa Prana precisando ser ouvidas, né? Então, a gente vê todos os lados dessa moeda e eu acredito, seja pelo trabalho, o esgotamento profissional falando, né? Esgotamento emocional, seja pelo trabalho, seja na família, seja onde for, o esgotamento ele pode acontecer. E toda vez que eu falo, né, peço sempre pro pessoal de casa ponderar aí o que fecha como verdade ou não, né? Da minha forma de ver, da minha forma de acreditar nesse universo, nesse funcionamento, é isso. É a nossa parte agora. Então, isso tá a serviço para que a nossa espécie continue nesse processo evolutivo. Então, entender que agora emoções transbordam, que a gente quer trabalhar em algo legal, que nós queremos ter um bom relacionamento afetivo, que a gente quer ter prazer na vida amorosa, que a gente quer olhar para os filhos num lugar saudável. Isso tudo transborda. Quanto mais, e aí depois a Nini talvez traga números, quanto mais a pessoa está fazendo terapia, seja ela o psicólogo, o psiquiatra, o yoga, a meditação, constelação, astrologia, mas o que for a verdade do coração, quanto mais a nossa espécie busca autoconhecimento, não vai querer dizer que eu não brigo com meu marido, ou que a Janine não precisa xingar o filho, não é nada disso, né? Nós estamos humanas e não nos separamos da experiência. Nós estamos experienciando juntas, né? Cada um no seu nível de consciência, de possibilidade. Mas eu te digo, essa busca de ajuda que nós estamos tendo enquanto espécie é a nossa parte evolutiva. Se a gente olha isso como algo ruim, ok, a gente já respondeu que é ruim. Se a gente olha para isso dizendo assim, poxa, agora eu posso dizer que não estou feliz com esse trabalho. Lembra? Os nossos antepassados não tiveram escolha. Se precisou chegar aqui e capinar, se precisou chegar aqui e limpar a casa, mas nós hoje podemos fazer diferente. Então, entender esse processo e que muitas vezes, né, essa nossa fidelidade invisível, que vai ser tratada como merecimento, culpa, né? Essa fidelidade que eu tenho, poxa, se minha mãe não tirou férias, e aí agora vale aí pro pessoal de casa. Quantas pessoas adoecem nas férias? Ou guardam o dinheiro o ano todo para tirar férias, chega na hora de tirar férias, precisou porque quebrou o carro, gastou com não sei o quê. Isso é uma fidelidade invisível. Se a minha mamãe não pôde tirar férias, se a minha vovó não pôde descansar um pouco, como eu vou poder? E aí, muitas vezes, e aí eu quero pegar de novo o gancho e passar lá para a Nini. Muitas vezes a pessoa não tem depressão. Ela está manifestando algo do lugar que ela está ocupando. Então agora, Nini, aí eu não sei como é que vai ir lá pra ti, tá? Vou voltar lá pro ambiente, então. Ótimo. Né? Essa pessoa, muitas vezes, o que ela tá manifestando aí é um sintoma de como ela tá percebendo a si, o outro, o seu mundo, o seu futuro. Que é, a gente também trabalha a si, o outro e o mundo, é a tríade cognitiva que nós falamos. O que isso quer dizer? A forma como eu percebo, eu também manifesto em sintomas. Então, eu preciso muitas vezes ressignificar as memórias e entender que as minhas certezas que eu tenho da minha história ou da história que aconteceu com algum ente querido e que eu fui, né, influenciada, eu não posso mudar aquilo, mas eu posso mudar daqui para frente e me responsabilizar pela mudança que eu vou ter agora. Então, a gente tem que primeiro olhar para o nosso corpo. O que o meu corpo está manifestando? Sonolência. Eu estou dormindo direito? Sim. O sono, Porque às vezes é tão simples. É tão simples. Então, assim, ó, o sono, ele é imprescindível, inegociável. Nós não temos como ficar sem ele. É neste momento onde as nossas memórias, né, é como se a gente, quando dormisse, tivesse lá um líquido que ficasse mexendo, lavando o nosso cérebro. Então, a gente necessita do sono.
E um adulto necessita de 7 a 9 horas de sono. Menos que isso não existe. Pode até a pessoa dizer assim, mas eu durmo 5 horas e eu tô super bem. É só uma narrativa, né? É só uma narrativa. Porque já existem estudos onde pegaram vários grupos. Então, eu não lembro de toda a definição correta, mas mais ou menos é isso. Então, um grupo dormiu 4 horas, outro grupo dormiu 6, e o outro dormiu de 7 a 9, e outro grupo não dormiu. E aí foram durante 5 dias, se eu não me engano, eles fizeram esses estudos e depois fizeram testes de inteligência, de memória, enfim. E todos disseram que no dia seguinte estavam bem igual e que não sentiram interferir na testagem, né? E isso foi um ledo engano, porque as pessoas que dormiram de 7 a 9 horas tiveram resultados melhores e mais significativos do que os demais, que não consideraram ter sido influenciados pelo pouco sono. Então, estou com sonolência. Bom, vamos ajustar a primeira coisa o sono. Né? Vamos ajustar a ingestão de água, né? Que nós vínhamos falando. Eu preciso, para criar um hábito melhor, facilitar tudo que me acesse a este hábito. Então, eu, quando tenho água, quando estou lá no meu consultório, estou atendendo as pessoas, eu tenho água do meu lado. Eu tenho sempre 2 garrafas de água, que eu vou mais ou menos entendendo, fora o que eu ingiro durante o dia, né? Eu acordo à noite. Por quê? Porque essa água tem que estar ao meu alcance do meu braço. Porque se eu tiver que levantar para tomar água, o meu corpo não vai se dispor àquilo. Porque o nosso cérebro é preguiçoso. Então, ainda mais para movimento. É como se o nosso corpo precisasse acumular energia, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. Exatamente. Né? Então, e tanto que, se a gente parar para pensar, onde é que é o lugar que a gente mais tem neurônios? No cerebelo, que ele é responsável pelo movimento, porque é onde a gente mais precisa de energia, né? De conexões das sinapses entre uma célula e outra. E aí, a gente tem que facilitar essas coisas. Quem está com depressão, quem está num esgotamento, tem que começar a sentir seu corpo. Como é que está se alimentando? Hoje em dia não se fala que o intestino é nosso segundo cérebro? O que eu estou colocando para dentro que também não está tendo? Daqui a pouco é uma falta de vitamina D, uma falta de vitamina B12. A gente tem que olhar para isso. Quando tudo isso está ajustado, e não é do dia para a noite, a gente tem que entender que leva um processo, fazer uma boa higiene do sono antes de tentar tomar medicação para dormir, né? Isso são protocolos mais. E tu sabe, tu falando isso, Nini, desculpa te cortar, mas já te cortando, muitas pessoas reclamam do sono, mas estão levando uma tela para a cama, né? Não estão baixando a luz, relaxando numa respiração. Aí acham que não conseguem dormir, mas não fazem o necessário para ter um bom sono, né? Isso estava dentro dos meus desafios de 21 dias. Mas, enfim, esse exemplo foi ótimo que tu disseste. Por quê? Nós temos o nosso ciclo circadiano. Tá? O que interfere? Quais são os fatores que interferem no ciclo circadiano? O sono é um desses fatores. Não é tudo isso. E o que mais interfere no ciclo circadiano é a luz natural. Nós precisamos nos acordar e estar expostos à luz natural. Por quê? Porque isso envia mensagem lá através da visão para o nosso cérebro, lá no hipotálamo, e daí isso nos indica que é dia. Estaremos ativos. Estaremos ativos, despertos, né? Vigis, né? Vigilância aí acesa. Quando começa a escurecer, como qualquer animal, nós deveríamos ir dormir. Antigamente, o ancestral lá iria dormir, né? Mas o que a gente faz? A gente continua ali com as telas, a gente continua na luz branca. Então, vamos diminuindo essas luzes, né? Isso é fazer a higiene do sono. Manter as alimentações, né? As refeições nos mesmos horários, ter uma rotina. Só que nós, seres humanos, estamos sempre em busca de novidade. E quando a gente não encontra novidades, deprimiu. E aí daqui a pouco se dá um diagnóstico que nem é, né? É só algo parado. E claro que por alguma razão maior. Exato. E aí, assim, é a gente modificar essa questão do ambiente em primeiro lugar, né? Claro, vamos dizer, tem diagnósticos que necessitam de medicação para a vida inteira. Ok? Isso não se abre mão. Outros diagnósticos vão precisar dessa medicação por um tempo. Né? Como quando quebra uma perna, vai precisar da bengala por um tempo. Mas não para toda a vida. Quem decide isso não é a pessoa que tem o transtorno.
É o médico. Sim, é o profissional que está O conduzindo profissional que processo. conhece. Então, psicoeducação é uma das ferramentas que a gente mais utiliza na terapia cognitivo-comportamental, que é o quê? Psicoeducar o paciente sobre o que ele tem, sobre como ele pensa, sobre como ele sente, sobre os sintomas que ele tem, sobre a patologia, se for o caso de ter um diagnóstico. Porque no momento que tu sabes e tem conhecimento, tu consegue lidar com aquilo. Daí tu aceita e sabe lidar. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Sim. Aí faz Conhecimento e sabedoria. Exato. Me remeteu, né? Mas eu tenho conhecimento, mas não boto em prática. Não coloco em prática, então não tenho sabedoria. E meninas, eu gostaria de agradecer mais alguns patrocinadores antes que a gente continuasse, porque depois a gente vai para finalzinho do nosso programa, né, com todas as considerações que são bem importantes e não podem faltar no programa de hoje. Então eu gostaria de agradecer a Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Mascaron, aqui ao lado de Nova Prata, em Vila Flores, na nossa cidade vizinha, você encontra um lugar lindo, com tanto a nossa gastronomia, que ela é rica dos nossos antepassados, e aqui a gente até falou sobre eles no nosso programa, e também tem uma boutique de vinhos, onde você encontra os vinhos e também licores, bebidas especiais. Então aproveita, para quem é de fora, quando vier a Serra Gaúcha, aproveita a parada obrigatória, e para quem é daqui, sempre é dia para comemorar e dar uma passadinha lá. Lojas Regla, viva novos caminhos. A temporada do calçado Regla já começou. Rasteirinhas Moleca por apenas R$ 49,90. Tudo em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento para 60 dias. Então, para quem precisa mudar aí, olha, verão tá indo pro outono, então precisa trocar o teu look, precisa ver os filhos, né? A gente sabe que sempre precisa renovar guarda-roupa. Passa na Regla. Charmot, chá de verdade. Conecte-se com o nosso propósito. Charmot é chá de verdade. Chás especiais, infusões de ervas, acessórios para o seu chá e chocolates mais saudáveis, sem conservantes. Tudo com certificação orgânica. E aqui eu vou aproveitar, no dia de hoje, e oferecer para as meninas o chocolate da Charmot. Olha só, Janine, aceita aqui. Sabe por quê, meninas? A gente sabe que quando fala chocolate... muito obrigada. Não tem como negar, né? Não tem como negar. Então, para quem gosta e gosta de oferecer saúde, a questão é o orgânico, né? Quando tu tem o chazinho, quando tu tem tudo pensado livre, até o pessoal brinca que é livre de tudo, né? Porque justamente os ingredientes, eles foram todos pensados, elaborados para a família ter saúde. Então, coisa boa, né? Consumir um chocolatinho e uma delícia, hein? Aproveitando. Muito obrigada, Charmot. Isso aí. E a Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Ele tem desde cestas de café da manhã, quanto lindas plantas, tanto plantadas quanto as de corte para os arranjos. E aqui eu tenho a minha, eu gosto de falar que foi colocada aqui início de dezembro. Todo esse arranjo aqui, ele é de início de dezembro e estamos hoje gravando o programa 2 de março. Tá? Então, gosto de comentar porque a qualidade da planta, tudo também elaborado e cuidado com muito carinho. Então, eu gostaria de agradecer ao Alisson e lembrando que ele atende 24 horas para funerais. Quem precisa nesses momentos também chama ele lá. Então, meninas, agora para que eu possa saborear o meu chocolate, eu gostaria de deixar com vocês sobre esse nosso finalzinho de programa, mas tudo que precisa ser dito sobre o nosso tema de hoje, que é esgotamento emocional. Nini, finalizo e depois deixo contigo aí o grande finale, né? Que nós possamos quebrar, às vezes, alguns paradigmas de bom ou ruim, de certo e errado. Se estamos vivendo isso, que nós possamos nos convidar a olhar para isso, né? Encontrar que fica como verdade no meu coração, se às vezes é buscar um líder religioso, se é buscar o psicólogo, se é buscar uma terapia integrativa, mas que cada um de nós, do seu jeito, possa fazer algo para olhar para isso,
né? Porque se a força maior, se a energia, o universo coloca isso na nossa espécie, é porque é importante e precisa ser visto. Que cada um de nós, do seu jeito, na sua fatia, na parte que lhe cabe, que nós possamos organizar para plantar uma sementinha para que as gerações seguintes fiquem na sombra desta árvore, né? Conhecer nossas emoções. Muito bem, muito bem. Janine, então referente ao esgotamento emocional, o que não podemos deixar de falar nesse momento? Várias coisas. Vou começar dizendo da importância de se reconhecer e saber o momento de buscar ajuda sempre que necessário. É quando nós não estamos, entre aspas, vamos dizer, no nosso normal. O normal pode ser dito de diversas formas, por isso que eu disse o nosso normal. Quando nós estamos com um humor que não é condizente com o nosso estilo de vida, quando as pessoas nos sinalizam que a gente não consegue perceber, que muitas vezes a gente não se dá conta, eu fui assim a vida inteira, sofri a vida inteira, vou precisar, quantos anos da minha vida ainda eu vou viver? Mais 40, 50, eu vou continuar assim? Então, existem formas para a gente avaliar isso. E existem formas de lidar, que é uma das coisas que eu faço muita referência, que a psicoterapia, ela não é porque faz psicoterapia, não vai mais existir problemas na vida dessa pessoa. Não existirão mais problemas. O que vai acontecer? Essa pessoa vai aprender a lidar melhor de uma forma que traga menos sofrimento. Ter mais condições de viver ter mais aquilo, né? condições, de uma forma mais leve. Exatamente. E cuidar muito do ambiente onde vive. Mas eu agora estou num emprego e é tóxico e estou com burnout. Ok, então se organize, não vai sair do emprego nesse momento. Procure ajuda, se organize de forma até financeiramente para que possa sair num momento mais adequado, buscar algo condizente. Então, existem momentos que a gente vai ter que vivenciar aquilo, como os nossos antepassados, não tem por onde. Fugir. Mas também nós temos hoje condições diferentes de pensar em alternativas. Porque já não é mais aquilo. E a gente não tem essa obrigatoriedade de seguir um caminho que não é nosso, né? Então, primeiramente, se olhar. E olhar o ambiente onde a gente convive. Bom, eu não posso melhorar o meu ambiente de trabalho, porque não depende só de mim. Ok, fora do meu ambiente de trabalho, nas outras 16 horas do dia, eu vou ter um sono de qualidade. E nas 8 horas que sobrarem, eu vou estar com pessoas que me fazem bem. Eu vou usar da mídia para assuntos de relevância e não vou ficar lá só nos sites de fofoca e tragédias, né? Eu vou buscar ferramentas para que possam me ajudar. Então, eu tenho outras alternativas que antigamente não existiam. Então, cuidar muito do seu ambiente. É isso, acho que essa é a principal ferramenta que a gente tem hoje, né? Ter esse olhar e poder olhar para isso. Que dica valiosa. Isso é valioso, né? Cuidar do seu ambiente, cuidar onde nós vamos, o que nós fazemos, com quem fazemos. Exatamente. Isso tudo é muito bacana. E se permitir dizer não, né, também. É isso mesmo, porque por vezes, querendo agradar mãe, pai, tio, sogra, né? Vai tomando o que não é seu, né? Isso. Então... Às vezes o corpo precisa de descanso, né? Na verdade, é a nossa mente pedindo, olha, eu preciso descansar. Tá certo. Gurias, dicas bem importantes e especiais. Eu acredito que seja um momento bem bacana. Sempre é momento de falar sobre isso. E quando a gente abre o espaço e sinaliza, pode ser que alguém que esteja nos assistindo possa pensar diferente. Poxa, talvez eu tenha que buscar uma terapia, talvez eu tenha que fazer algo diferente para o meu dia a dia ser bacana, né? E eu possa estar saindo desse esgotamento que pode se tornar, o esgotamento ele pode vir a ser uma doença, então... E isso é bem importante também, Laura, finalizando agora também me ocorreu, que a gente possa também entender que o caminho que vai aliviar o estresse da Janine pode não ser o caminho da Fer. Exato. Né? Encontrar o que para nós fecha como verdade no coração. O que faz sentido. Porque às vezes, isso aí, Nini, porque às vezes o que acontece, a síndrome ela pode acontecer, ou esse esgotamento pode acontecer, porque eu quero que a outra pessoa faça como eu fiz. Que ela siga, não, precisa ser constelação. Eu não sei se a pessoa precisa disso, eu não sei se ela quer, se ela acredita, se ela está aberta.
Tu vai ter que ir na psicóloga. Poxa, eu não sei se ela tá aberta para isso. Então, às vezes... se não estiver, não vai funcionar, né? Isso, então às vezes ficar na natureza um pouquinho, às vezes sim, precisa do psiquiatra, às vezes o pastor vai ajudar. Então, entender que cada um pode encontrar o seu caminho. Porque essa terapia. Síndrome e esse esgotamento também vem, como eu falei antes, do arquétipo do Salvador. Então, eu olho pro outro e digo, você precisa disso. E quanta energia a gente vai gastar querendo que o outro tome a nossa verdade. Né? Desde que beneficie, não prejudique, por que não? Muito bem. Claro que a gente tem que ter um cuidado também, né? Existem profissionais de todas as áreas, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar com aquilo que eu me identifico. E isso vai trazer um resultado muito mais funcional, adaptativo, agradável para a pessoa, positivo, do que às vezes tu ir somente naquilo que o outro fez, que acha que vai ter o mesmo resultado. Né? Tá certo. Meninas, gostaria de agradecê-las por mais um dia aqui. A Janine, como já veio outras vezes também, né? Uma alegria ter você aqui. Muito Fer, obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada que aceitou o convite. Eu agradeço vocês duas, né? É um bate-papo sempre tão prazeroso, né? E muito obrigada pelo convite. Obrigada. Sempre um prazer. É isso aí. Então, muito obrigada, meninas. Agradecendo a elas, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou. Convido para continuarem na programação da Conecta Mais ou Rede Sul de Televisão. E até o próximo programa. Caldas de Prata Águas Termais. Entre em nossos canais e conheça um pouco mais sobre o parque. Infraestrutura completa e pensada exclusivamente no turista, seja ele criança, jovem, adulto ou da melhor idade. Conheça o Caldas em Nova Prata, Rio Grande do Sul. Fones 54 996 70 9101 ou 54 21 21 9920. Instagram, @Caldas de Prata. Facebook, Caldas de Prata Oficial. Site www.termaiscaldasdeprata.com.br. Seja bem-vindo e conheça o Caldas.